E talvez algumas pessoas podem até dizer, mas eu já tentei evangelizar, inclusive utilizando o carisma, e não tive bons resultados. Sabe por que, que isso acontece? Porque não basta apenas citar os temas, os elementos, os itens que compõem o querigma de forma decorada, ou como se ele fosse uma fórmula mágica. É preciso alinhar o método, a estrutura do querigma com a nossa vida. É preciso que nós testemunhemos a prática do que estamos falando por meio do querigma nas nossas vidas. Então, uma das coisas que eu frequentemente procuro fazer como um exercício da minha espiritualidade é repassar para mim mesmo esse poder que o querigma tem, que o anúncio da salvação tem. Então, muitas vezes, e principalmente quando eu não estou muito bem, quando eu percebo que a minha fé está sendo desafiada, estou num momento de provação, de tribulação. Nossa, mas você não é o profissional católico que fala para a gente ser constante na fé? Aham, sim, é isso mesmo. Eu falo para nós sermos constantes na fé. Eu não falo que nós não vamos passar por problemas, por provas, por dificuldades, porque senão eu cometeria uma heresia. Nós vamos passar por dores, por sofrimentos, por dificuldades, mas assim como Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e a casa não caiu. Sopraram os ventos, vieram as enchentes, vieram as tempestades, investiram contra a casa, mas a casa não caiu. Você vai passar por enchentes, tempestades, lutas, provações, dificuldades, angústias, medos, preocupações, incertezas, sofrimentos. Nós vamos passar. Mas se ouvirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, seremos como homens que constroem a sua casa sobre a rocha, ficaremos inabaláveis, firmes. Isso é ser constante na fé. E como eu dizia, na minha vida, quando eu me vejo em situações de luta, de desafio, eu repasso para mim mesmo o querigma. Às vezes eu vou para o meu espaço de oração. Nossa, você tem um espaço de oração? De verdade eu tenho. Na minha casa eu tenho um cantinho onde eu costumo fazer minhas orações, um altar. Mas o espaço de oração, ele me acompanha onde eu estiver, meu coração, porque Deus habita nele. Muitas vezes, um cômodo qualquer, às vezes, muitas vezes, o banheiro de muitas empresas pelas quais eu passei foram minha capela. O vaso sanitário muitas vezes foi o genuflexório, onde eu me debruçava ali, ajoelhava, usava o vaso de suporte e orava ali. Sim. E muitas vezes eu falava para mim mesmo: Deus me ama. Deus está me amando neste momento. O pecado que me impedia de ter acesso a esse amor de Deus foi arrancado, porque Jesus veio até mim não para me condenar, mas para me salvar. E pela sua paixão, morte e ressurreição, ele me libertou deste pecado. Hoje eu tenho novamente livre acesso a toda a graça, toda a bênção que Deus conquistou para mim. Ele me colocou novamente na condição de eleito, de filho escolhido. Me devolveu a graça original de estar extremamente unido a Ele, sendo um com Ele, voltar a ser imagem e semelhança dele, de tal forma que, mais uma vez, eu creio, professo e declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Renuncio a todo o pecado e reafirmo o meu propósito de andar e viver segundo a palavra, segundo a vontade de Deus para mim. E peço a força e o poder que vem do alto, o poder que vem
do Espírito Santo de Deus, o derramamento do Espírito Santo de Deus, para que eu possa viver com base nos frutos do Espírito, nos dons de santificação, nos dons carismáticos, nas virtudes teologais e cardeais, a graça de uma vida nova no Espírito. E assim, compartilhar isso em todos os ambientes, dentro da minha comunidade, nos ministérios onde eu atuo, na minha comunidade da Igreja Católica, como no meu ministério, como profissional católico, dentro dos ambientes aonde Deus me permite ir, com o meu trabalho, com a minha atividade profissional. Se você percebeu, eu revivi os temas do querigma que um dia me foram apresentados. E a gente pode fazer isso a todo momento. Mais do que fazer isso, quando nós compartilhamos a nossa vida com as pessoas, uma vida que é vivida nesta prática do anúncio do Evangelho, da boa notícia, do querigma, quando nós falamos para as pessoas que Deus as ama, elas vão se sentir muito mais envolvidas e impactadas, porque elas vão ver os nossos olhos brilhando como alguém que já experimentou o amor de Deus. Alguém que já experimentou a salvação de Jesus. Alguém que já foi batizado no Espírito Santo. Alguém que já viveu todos os elementos do querigma. Aí está o poder da nossa evangelização. O testemunho. O testemunho.